Agora, aqueles que estão ainda caminhando, aqueles que estão conversando, a gente pede que retorne ao seu lugar, porque nós vamos escutar a palavra de Deus, mais um ensino que nós teremos agora, um ensino-chave para tudo aquilo que nós estamos vivendo, mas é preciso que o nosso coração esteja centrado naquilo que vamos fazer neste momento. Então, se tem alguém conversando aí perto de você, não fala nada não, só olha para ele, olha para ela, e ela vai entender. Isso. Silêncio agora. Você que está chegando, chega sem conversar, encontra o seu lugar, que nós estamos rezando. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vocês conhecem uma canção, certamente conhecem, que está dentro de toda essa temática também, e esse ano a Renovação está vivendo. Eu queria que você cantasse conosco esse refrão apenas. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Canta. Não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, realizarei. Só escuta aqui. A letra diz: sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro apreço que nem terei. Depois, quanta vida, não é quantas vidas não, porque a nossa doutrina não ensina isso não, nós temos uma, e também o Senhor. Então, quanta vida significa tudo que eu tenho de vida, tudo que significa de vida em Deus é para ser dado. Então canta agora. Sou bom pastor, Ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, realizarei. Só vocês cantando. Sou bom pastor. Canta. Sou Só vocês, mulheres, cantando. Sou bom pastor. Para os homens, cantando. Sou bom pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver. Todos juntos. Canta agora com os olhos fechados isso. Sou bom pastor. Deixa que essa palavra venha se assentar em seu coração. Não tenho com compromisso. ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu
formar, e nós estamos aqui para sermos formados como ovelhas. Porque temos as nossas deficiências, os nossos limites, a nossa fraqueza, por causa da nossa pequenez. Então deixemos-nos ser formados pelo Senhor. Não resistais àquilo que o próprio Deus preparou para nós. Façamos desse momento um momento sublime, de formação pessoal, de formação comunitária. Deixemos que Deus nos instrua, por meio da irmã que agora vem aqui para nos ajudar a viver bem todo o direcionamento, pelo menos parte daquilo que durante todo esse ano nós precisamos passar, parte fundamental para falar sobre o pastoreio. Nós queremos trazer Lucimar Mazieiro, que é do estado de São Paulo e é coordenadora do Ministério Nacional de Formação, fundadora da comunidade Javé Chamar, na Diocese de São João da Boa Vista, estado de São Paulo. Estenda suas mãos, intercedamos por ela e por todo esse momento. Nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito, que tem nos acompanhado, que tem nos assistido, Senhor, em tudo nesse encontro, nada, Senhor, absolutamente nada do que tem acontecido aqui neste lugar tem fugido da Tua vontade. É o Senhor quem tem conduzido todo esse encontro. Por isso, nesse momento, Senhor, nós Te colocamos a vida da Lucimar. Nós colocamos, Senhor, este coração que Te ama, que Te busca e que também se prontifica a Te servir. Que ela, Senhor, revestida como é da Tua graça, possa neste momento, a partir da graça atual, daquela graça atuante para cada missão, possa também ser em Tuas mãos instrumento para a formação do Teu rebanho. Manda o Teu Espírito Santo, Senhor, para que ela e nós, neste momento, sejamos completamente Teus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. E canta. Sou bom. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Com muita alegria, eu acolhi essa missão que Deus deu para esse momento na minha vida. E eu quero, antes de mais nada, testemunhar para vocês que a glória de Deus tem se manifestado também na minha vida. Quem esteve no ventre do ano passado se lembra que eu estava com um andador em função daquele acidente, e hoje, para a glória de Deus, eu já consigo caminhar sem o auxílio do andador, da muleta. Só tem um detalhe: eu preciso do auxílio dos meus irmãos para caminhar. Foi o que eu aprendi nesse tempo que o Senhor me fez viver a escola da paixão. Irmãos, o que nós vamos falar agora é sobre o pastoreio. E é muito importante e oportuno, porque quando o Senhor pede para nós apacentar as suas ovelhas, Ele também está nos chamando para viver de maneira concreta na instância que Ele nos colocou para conduzir o seu rebanho, viver o pastoreio. E para a gente poder assim desenvolver um pouco sobre esse tema, a gente vai dividi-lo em 3 partes. No primeiro momento, vamos olhar para a figura do pastor. Porque se é pastoreio, tem que ter pastor, tem que ter pastores. Nós vamos olhar para a figura do pastor. No segundo ponto, nós vamos estar olhando quem nós pastoreamos. Se tem pastoreio, se tem pastor, não existe pastor sem ovelhas. Então a gente vai olhar um pouco também para a figura da ovelha. E no terceiro ponto, para fechar, nós vamos estar
pensando e refletindo juntos, como devo pastorear então, a partir dessa visão do pastor ovelha? Cada um de nós que estamos aqui, aceitamos do Senhor um mandato de sermos pastores. Então, nós não podemos aceitar esse mandato de sermos pastores, mesmo se você está aqui assim ainda, sem ter o teu ministério definido, mesmo se você ainda está aqui assim no teu início de caminhada, sabe, o Senhor nos chama para ser pastores do seu povo, segundo o exemplo dele. Então, para isso, nós temos que compreender que, ora nós somos pastores, ora nós somos ovelhas, ou seja, ora nós somos pastores, mas ora nós somos pastoreados também, tá? Para a gente abranger a figura do pastor nesse primeiro ponto, irmãos, a gente pode se recorrer à Sagrada Escritura, e eu quero convidar você, primeiro vamos olhar no Antigo Testamento, entre os grandes exemplos que nós temos, eu escolhi um, de Ezequiel 34, para a gente olhar aqui como que o profeta anunciou a figura do pastor. Quem é o pastor? Ezequiel capítulo 34, versículo 11 e seguintes. Aqui nós vamos encontrar algumas referências para sermos pastores. Porque antes da gente fazer um pastoreio, é muito importante cair no nosso coração que nós somos chamados a ser pastores. E não ser pastores de qualquer jeito. Não sermos pastores infiéis, mas sermos pastores segundo aquilo que Deus sonhou para nós. Aquilo que Deus preparou para nós. Então aqui em Ezequiel, no capítulo 34, o profeta vai anunciar assim, versículo 11 seguintes: eis o que diz o Senhor Javé, vou tomar eu próprio o cuidado com minhas ovelhas, e velarei sobre elas. Como o pastor se inquieta por causa de seu rebanho, quando se acha no meio de ovelhas tresmalhadas, assim me inquietarei por causa do meu. Eu o reconduzirei de todos os lugares, por onde tinha sido disperso, num dia de nuvens e de trevas. Eu as recolherei dentre os povos, e as reunirei de diversos países, para reconduzi-las ao seu próprio solo, e fazê-las pastar nos montes de Israel, nos vales e nos lugares habitados da região. Eu as apacentarei em boas pastagens, elas serão levadas a gordos campos, sobre as montanhas de Israel, elas repousarão sobre as verdes relvas, terão sobre os montes de Israel abundantes pastagens. Sou eu que apacentarei minhas ovelhas, sou eu que as farei repousar, oráculo do Senhor Javé. A ovelha perdida eu a procurarei, a desgarrada eu a conduzirei, a ferida eu a curarei, a doente eu a restabelecerei, e velarei sobre a que estiver gorda e vigorosa. Apacentá-las-ei todas com justiça. Até aqui, palavra do Senhor. Essa passagem ela é muito importante na minha vida. Eu também já estive como coordenadora diocesana lá em São João da Boa Vista. E eu me lembro que quando eu fui eleita coordenadora diocesana, eu rezei e disse assim para o Senhor: Senhor, eu não sei coordenar uma diocese. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. E rezando, o Senhor colocava para mim duas coisas. Primeiro, pastoreie o meu povo. Segundo,
Volte às origens. E eu respondi assim para o Senhor: Senhor, mas eu não sei pastorear o teu povo. E assim o Senhor foi me fazendo recordar pequenas ações, pequenas atitudes que são fundamentais até dentro do grupo de oração, que nos leva a exercer esse mandato de pastorear um povo de Deus. E aí a gente vai aprendendo com o Senhor, e essa palavra foi uma das palavras assim que eu tomei como lição para mim. Olha quantas coisas tem aqui, né? Cuidar das ovelhas do Senhor, velar por elas. E é interessante que quando nós lemos essa passagem, na hora nós nos lembramos de qual outra palavra? A palavra que está em João 10, não é assim? Porque se nós formos ver mesmo, aqui no Antigo Testamento, o profeta estava anunciando como deve ser o pastor, mas como é o pastoreio do Senhor para conosco. Um pastoreio que se tornou concreto para nós como modelo de pastor, justamente nessa outra palavra, João 10. Se você for para lá, na passagem do Evangelho de João, no capítulo 10, quando está relatando sobre o bom pastor, você vai ver que João 10 é o cumprimento daquela promessa que foi anunciada lá em Ezequiel. Então Deus não está falando com nós, com a gente, né? Deus não está falando conosco sobre um modelo de pastor que não existe, um modelo de pastor que seria ideal. Deus está falando para nós de um modelo de pastor real, porque Jesus realmente para nós é um modelo de pastor. Então, nós não estamos sem referência. Mesmo, meus irmãos, que hoje na sociedade, quando nós olhamos assim para grandes líderes que compõem a nossa sociedade, muitas vezes nós vemos uma liderança fragmentada, uma liderança cheia de problemas, lideranças que às vezes buscam apenas o cargo, o poder, busca status. Uma liderança que muitas vezes, para chegar no poder, às vezes acaba passando por cima de outros irmãos. Quando nós olhamos para a liderança cristã, nós temos uma referência. Então nós não podemos seguir esses modelos que a sociedade está nos apresentando hoje, em muitos casos. Nós devemos seguir o exemplo, o modelo daquele que é o verdadeiro pastor. E quem é o nosso verdadeiro pastor? Jesus Cristo. Ele é o nosso verdadeiro pastor. E aí a gente vai aprender com Jesus e também com aquilo que os profetas anunciaram, aquilo que os profetas também vivenciaram, que o coração do pastor, ele bate assim, ele bate por causa de cada ovelha que tem naquele rebanho. Então, quando Deus confere uma pessoa a instância da coordenação, Ele capacita aquela pessoa com todos os instrumentos que ela precisa para ser pastor, mas principalmente Ele dá a essência daquilo que aquela pessoa necessita para pastorear. E nós estamos aqui, nós só chegamos aqui hoje porque um dia alguém nos pastoreou. Vocês concordam comigo? Eu lembro perfeitamente daquelas pessoas que me pastorearam e que me pastoreiam até hoje. Eu lembro perfeitamente de como foi o meu início na caminhada dentro dos grupos de oração. Como que eu fui pastoreada. Como que isso foi importante para mim. E você também vivenciou isso. Deus está nos convidando, nesse tempo, a exercer isso. Então, como é que nós podemos olhar para o pastor e também se referir a nós? Vamos pensar assim. Olhando para Jesus Cristo, como pastor, ele conduzia e ele ensinava de duas maneiras bem distintas. A primeira
maneira, Jesus ele ensinava as multidões, não é? Nós podemos pegar o Evangelho e perceber que os milagres, os prodígios que Jesus realizava, as pregações poderosas, ungidas de Jesus, aquelas palavras ele direcionava para a multidão. E no meio da multidão, a pregação de Jesus, o ensino de Jesus, a vida de Jesus manifestava o que aquela multidão precisava ver e sentir. Os prodígios, os milagres, né? Aqui a gente pode ver que o Espírito Santo quer nos atualizar assim também. Irmãos, essa era uma maneira. Mas Jesus tinha a segunda maneira de ensinar. Tinha momentos que Jesus saía da multidão e passava para o individual, para os seus discípulos. Se a gente for abordar assim dentro da Sagrada Escritura, ora Jesus estava no meio daquela multidão, da multidão um grupo menor o seguia, daquele grupo menor vinha um outro grupo menor, e foi vindo, a gente pode chegar até os 12, né? Então, se por um lado ele pastoreou, ele ensinou, ele formou multidões, por outro lado, um trabalho muito importante que Jesus fez foi formar discípulos. Então, queridos, vamos distinguir isso. Como pastores, tem momentos que Deus nos leva a ensinar multidões. Mas para outros, Ele também confere ensinar, formar discípulos. Porque também, se hoje nós podemos falar da palavra, anunciar a palavra, proclamar os grandes feitos do nosso pastor, é porque aquele que ele formou como seus apóstolos, aquele que ele designou para ir para o mundo inteiro, anunciar a todos os povos a salvação, esses foram fiéis ao ensinamento de Jesus. Foram fiéis àquilo que eles aprenderam com Jesus. Então nós, mesmo na qualidade de pastores, não podemos esquecer que tem momentos que a gente tem que sentar-se aos pés do Mestre. Eu não consigo sentar no chão ainda, mas você sabe o que eu estou falando. Viver o pastoreio, viver o ser pastor, sempre aos pés do Mestre Jesus. E se a gente pensar, daqueles 12, Jesus ainda escolheu 3 para ir no Monte Tabor, lembram disso? Ali naquele momento, Jesus fez uma revelação muito bonita para eles. Eles puderam experimentar 2 coisas, aqueles 3. Eles experimentaram 2 coisas importantes: a alegria do Monte Tabor, mas também o sofrimento de Getsemane. Então nós, na qualidade de pastor, sabe? Nós estamos aqui porque, de certa forma, muitos de nós que estamos aqui já fomos qualificados nesse espaço dos 3 que subiram com o Senhor ali. E por ter uma experiência profunda com Ele, Ele também nos convida a fazer aquilo que Ele fez com Pedro. Dos 3 que subiram no Monte Tabor, Ele escolheu um que foi o líder, o pastor Pedro. Irmãos, no nosso grupo de oração aconteceu isso. Talvez muitos de nós somos frutos dos grandes cenáculos que aconteceram no início da renovação carismática aqui. E somos frutos mesmo, porque mesmo se você não participou daqueles cenáculos, pode ter certeza, aquele que te pastoreou para você chegar aqui, vivenciou aquela graça também foi passando por esse processo de multidão para individual. Estou me fazendo clara? Então,
ser pastor, exercer o pastoreio, tem uma responsabilidade muito, muito linda e muito séria nesse tempo. Deus não nos convida a brincar de sermos pastores, e nem olhar para essa imagem do pastor e imaginar um pastor de ovelhas romântico. Então agora eu vou acolher a minha ovelhinha, eu vou trazer a minha ovelhinha para perto. Tudo isso faz parte, mas não é só essa imagem que nós temos que ver. Nós precisamos compreender que vivenciar todo ser pastor na figura que Jesus ensina é estar numa posição de risco. Olha para os pastores que está perto de você e pode dizer para ele: você está numa posição de risco? Pergunta se ele está. Sabe por quê? Amém? Sabe por que a gente pode pensar assim? Vamos falar para nós mesmos, né? Eu estou numa posição de risco? Olha, queridos, sabe por que a gente pode falar assim? Aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus vem dizer assim, a partir do versículo 1, vamos lá. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é quem entra pela porta é o pastor. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas. E as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Vamos parar por aqui, mas deixa sua Bíblia aberta. Irmãos, lá no tempo de Jesus, quando tem toda essa referência que Jesus fala, né? Quem não passar pela porta, depois nos versículos seguintes você vai ver, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Naquele tempo a figura do pastor era assim. Geralmente, os pastores, porque não tinha assim um pastor só para um grupo enorme de ovelhas. De repente, numa pastagem, tinha ali pastores, que cada pastor conduzia um grupo de ovelhas. Esses pastores conduziam essas ovelhas para um lugar chamado redil. E para a gente compreender bem, o que eles faziam? Cada pastor conduzia essas ovelhas para esse lugar, para esse redil, que geralmente era cercado e tinha uma porta. Isso indicava que aquele lugar era um lugar seguro. Então as ovelhas permaneciam ali por um tempo, mas os pastores ficavam ali vigiando as ovelhas, porque a qualquer momento, quem poderia aparecer ali? O lobo. Aqui, gente, tem um grande ensinamento para nós. Seria mais ou menos assim: nós estamos num redil, esse redil tem vários estados aqui presentes, e de repente um dos coordenadores estaduais poderia ficar ali naquela localidade e falar assim: atenção, ovelhas de São Paulo. Todos eles iam vir junto com o estado de São Paulo, e as ovelhas iam reconhecer o pastor, mas elas iam reconhecer sobretudo a voz do pastor. Então aquele que está à frente, a sua voz tem um peso muito grande na vida das pessoas. Quando Deus nos coloca à frente, quando a gente fala pastorear, a gente não está falando somente de telefonemas, de e-mails, de ver se está tudo bem. A gente está falando
de afirmar uma voz de comando, uma voz de direcionamento aos nossos irmãos que estão aqui, que coordenam um grupo de oração, ministérios, estados, seja